Oi, gente, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem ou melhorando. Esse é o intuito de todo o tratamento que a gente faz, né, para ansiedade. Vou estar fazendo esse vídeo como se fosse uma extensão do primeiro vídeo que eu fiz para sertralina, porque foi o vídeo mais visto e foi o vídeo que parece que teve mais comentários, que ajudou mais pessoas. E esse é o meu intuito mesmo, ajudar a maior quantidade de pessoas que eu conseguir. Cada pessoa que diz que eu ajudei, eu fico muito feliz, eu não tenho ideia, porque eu passei por muita coisa e eu gostaria de cortar, assim, ajudar vocês a cortarem o caminho de qualquer forma possível, algum atalho que seja, para poder vocês melhorarem ou se sentirem melhor, trazer algum conforto a vocês, trazer esperança, seja o que for, eu tô aqui pra ajudar alguém, né? Então esse vídeo vai ser uma extensão do vídeo sobre a sertralina. Então primeiro, vamos falar. Me pergunto muitas vezes, né? Como é que você se sente tomando sertralina? Bem, eu tô tomando sertralina, assim, desde a dose inicial, já faz mais de um ano. Faz um ano e... foi em novembro de 2018, então vou fazer isso. Agora a gente tá em fevereiro, vai fazer um ano e 3 meses, mais ou menos. Foi no final, eu acho, não sei. Enfim, 1 ano e 3 meses. Só que a dose de 150 que eu tô mandando agora faz mais ou menos... faz menos de um ano que eu tomei, que eu tô tomando. Comecei a tomar. Como é que eu me sinto? Bem, muita gente usa a palavra anestesiada, né? Mas eu não gosto de ver assim. Porque, na verdade, eu acredito que a gente se sente anestesiada porque a gente estava acostumada com todo o rebuliço emocional que a gente tinha antes. E agora a gente tem uma clareza mental maior. E muitas vezes pode ser que a gente se sinta fria, calculista, muito racional. Eu ficava meio insensível no início, eu devo falar a verdade, eu fico meio insensível no início. Mas é porque vem uma facilidade, assim, da gente racionalizar as coisas que a gente não estava acostumada antes. Então, o rebuliço emocional, ele abaixa muito. Isso daí é como se você tivesse um copo d'água cheio de areia ou de lama e ele fica turvo se você tá com ele em movimento. Então a ansiedade parece fazer isso com a nossa mente. Ela fica em movimento, fica tudo turvo, não fica claro. Uma vez que você consegue deixar essas partículas sedimentarem, você vê que fica claro a água. E nossa mente é meio que assim, as coisas ficam mais claras, você consegue tomar decisões que você antes não tomava com maior clareza, você consegue racionalizar coisas que você não conseguia racionalizar, consegue ver erros que você cometia que você não conseguia antes. Me perguntarem como é que eu me sinto tomando sertralina, a primeira coisa que eu falaria é: eu me sinto como se eu tivesse um grande respaldo para lidar com as coisas da vida, para enfrentar medos que eu evitava antes. Isso é uma coisa importante que você tem que levar em consideração quando você estiver fazendo tratamento. Você não vai fazer o tratamento de sertralina ou com outro remédio para sempre. Provavelmente não. Vai ser feito um desmame depois. Então seria muito interessante você, se você estiver usando um remédio, tipo antidepressivo, alguma coisa que controle sua ansiedade, você se expor a essas situações que você ficou fugindo por tanto tempo. Você fugia porque você ficava ansiosa, você passava mal, você você não conseguia lidar com a situação. Mas agora que você está tomando um remédio, é como se você tivesse um colete salva-vidas, entende? Você pode até acontecer alguma coisa, você ficar mais ansiosa, mas não vai ser algo tão dramático, sabe? Então, se você se aventurar mais, você, meu Deus, tentar enfrentar suas fobias, enfrentar aquilo que você sempre evitava. Eu não sei muito bem como explicar. Por exemplo, eu tenho certo receio de tomar um avião sozinho, sabe? De fazer uma viagem sozinha de avião, porque uma vez eu fiz, não tava tomando sertralina na época, e quase tive um ataque de pânico sozinha no avião. Sozinha não, mas eu não conhecia ninguém, então eu fiquei preocupada. Poxa, agora que eu tô tomando sertralina, seria interessante, provavelmente, eu pegar e tentar fazer um voo sozinha, sabe? Levar o Rivotril sublingual, caso eu queira garantir que eu vou ficar bem, porque aí vai criar um histórico emocional, eu vou vendo que eu consigo enfrentar aquelas situações. Eu vou enfrentar uma situação, por exemplo, com meus salva-vidinhas, e aí eu vou ver que eu não vou morrer, e meu corpo vai ver que nada aconteceu.
E aí, a próxima vez que eu for fazer, ele vai se lembrar de que a última vez, apesar de ter usado sertralina, nada aconteceu. Então, ele vai ver como se fosse uma situação normal, não vai ver como se fosse uma ameaça, entende? Então, quanto mais você fosse expondo essas coisas que você evitava, as coisas que você tinha medo, que te causavam ansiedade, mais você vai desensibilizando isso. E menos medo você vai ter, assim, no final, quando você fizer o desmame. Então, super recomendo isso para as pessoas que vão começar. Já vai fazendo um plano das coisas que você vai querer enfrentar quando você estiver bem, assim, com a sertralina e tal. Vale super a pena você fazer isso. É o momento perfeito pra você fazer isso. Não vai ter momento melhor, sabe? Quando você estiver estabilizada com a sertralina ou com algum remédio assim. Mas quando eu tô falando com sertralina, né? Falar de sertralina. Bem, falar de outra coisa. Tem gente que pergunta se a sertralina dá sono. Porque muitos antidepressivos realmente dão sono. Deixa a pessoa mais mole, sonolenta. No caso da sertralina, eu acredito que não. Por quê? Tá na bula. Na bula, se não me engano, diz que pode causar sono, porque cada corpo vai reagir de uma maneira. Porém, eu conheço umas 5 pessoas que já tomaram sertralina e nenhuma delas teve problema de sono. Ou seja, problema de sono que eu falo é ficar sonolenta. Inclusive, a sertralina me causa o efeito oposto. Quando eu começo a tomar, eu começo a ter problemas de insônia, para pegar no sono. Então, provavelmente tem que tomar alguma coisa para ajudar no início, se eu for recomeçar algum dia. Se eu tiver que parar e depois recomeçar. Então, não causa sono. Eu não me sinto sonolenta por causa da sertralina. Eu tenho facilidade de dormir hoje em dia, porque eu já regularizei meu sono de novo. E eu sempre tive facilidade de dormir, tipo, à tarde, à noite. Mas não causa sono. Isso é um ponto positivo. Quando eu fui pro psiquiatra, eu lembro que eu enfatizei isso. Eu não queria tomar algo que me desse sono, me deixasse letárgica, porque no momento eu já estava ansiosa e a ansiedade em si me esgotava muito. Então eu não queria. Eu queria voltar a ter energia, eu queria voltar a ter ânimo, acordar com energia para fazer o que quisesse. E a sertralina me ajudou nisso. Assim, depois do período de adaptação que eu mencionei antes, me ajudou nisso, me ajudou muito. Muito, muito. Sempre me regularizou. Também não aumenta o apetite, no meu caso. Pode ser que seja na bula, mas eu, quando fui fazer a entrevista inicial, também mencionei que eu não queria algo que aumentasse o apetite, porque eu tava com muito sobrepeso na época e que eu tinha tendência a engordar, sempre tive. Então, o médico, ele levou isso em consideração, junto com o fator de que eu não queria ficar sonolenta, e escolheu a sertralina pra mim. Então, assim, lembre sempre de você falar isso com seu médico, né? Se você tem tendência a engordar, a emagrecer, porque a sertralina mesmo, ela causa, tipo, anorexia no início, em algumas pessoas, em mim, por exemplo. Eu esquecia de comer, eu não sentia fome. Eu comia porque eu via gente comendo, era a hora do almoço, tinha que comer, não tinha comido nada. Eu esquecia, só sentia quando tava fraca já, com sintomas de fome intensa ou de baixa de açúcar no sangue, como dizem. E por isso eu sempre emagreci no início do tratamento, né? Mas pra quem tem problema, por exemplo, de manter um peso maior, fica complicado, né? Então tem que levar isso em consideração mesmo. Agora, uma pergunta que muita gente deve ter quando começa a fazer o tratamento é: vão ainda sentir ansiedade? E a resposta é muito simples. Sim. Um negócio é que a gente não vai sentir ansiedade naquele nível tão alto que a gente sentia e por tanta coisa. Ou seja, você não vai passar o dia inteiro se sentindo ansiosa ou tendo ataques de pânico. Isso provavelmente vai passar. Se o remédio funcionar pra você, isso vai passar. Você não vai ter mais ataques de pânico, não vai ter aquele nível de ansiedade horrível atrelado a uma ansiedade generalizada ou toque, seja lá o que for. Mas, se você for passar por um período difícil, não sei, se você perdeu um ente querido, algo assim, ou tá lidando com alguma dificuldade grande que te preocupe muito, assim como qualquer outra pessoa normal que não tenha problema de ansiedade, você vai ter ansiedade, entende? Vai aumentar um pouco, você vai ficar estressada. Por exemplo, eu de vez em quando tenho que usar o Rivotril sublingual para dormir com maior facilidade, porque às vezes eu fico preocupada com alguma coisa, né? A passar por algum período assim, mesmo tomando sertralina, né? Agora, quando a gente for passar, vai ser num patamar bem mais leve, sabe? Algo mais
mais gerenciável, mais controlável. Não vai ser algo que vai te deixar inutilizada, digamos assim. Porque eu, pelo menos, eu fico inutilizada quando eu tenho crise séria de ansiedade. Eu não fosse... Gente, tá me olhando por quê? Vai ficar me olhando. Ela é meu antidepressivo, gente. Eu tenho que mencionar um dia. Ela é meu antidepressivo. Ela é o feijão. Mas é isso. Então, gente, nós somos ainda humanos. Por mais que a gente se sinta mais sensibilizado, nós não somos robôs, né? Se a gente perder alguém que a gente amava, se acontecer alguma tragédia que afete a gente, é claro que a gente vai sentir, né? Pode ser que a gente precise realmente de alguma ajuda extra, né? Como eu falei do Rivotril, nos períodos, assim como qualquer outra pessoa precisaria, né? A gente não tá blindado, a gente tem uma facilidade, assim, de lidar maior com as situações. Por exemplo, eu já passei situações em que minha irmã ficou na UTI por 45 dias, eu tava tomando sertralina e não consegui lidar com a situação. Não sei como seria se eu não estivesse tomando. Vai que eu conseguisse, eu não sei. Mas já tava tomando antes, não foi nem por isso que eu tomei. Então, eu consegui lidar melhor com a situação, eu acredito. Eu não tive tantos prejuízos que afetariam minha saúde quanto eu poderia ter se não estivesse usando a sertralina. Ela dá esse respaldo muito bom. Infelizmente, eu devo dizer que eu tenho certo receio de fazer o desmame e ter que lidar com alguma coisa séria assim e não conseguir aguentar a barra, sabe? É uma das coisas que me deixa assim com o pé atrás. A possibilidade de ter que lidar com alguma coisa assim me deixa meio preocupada, devo dizer. Mas se o psiquiatra notar que eu tô bem por um período já de 1 ano, não sei, que se eu não fico pensando nessas coisas, ele provavelmente vai reduzir a dose, vai fazer o desmame, eu vou retirar o remédio. E aí eu vou retirar mesmo. E se precisar, a gente volta a tomar de novo, né? Porque também a gente não pode ficar querendo tomar pra sempre, né? Apesar de que eu não teria problema, mas né? É melhor não. Coisa que eu acho que devo enfatizar, eu acho que já enfatizei no vídeo passado, mas vou enfatizar de novo. A sertralina nunca vai fazer o trabalho completo. Ela nunca vai te deixar mais, digamos que, mais preparada para lidar com as coisas da vida, se usada sozinha. Ela é uma facilitadora. Ela vai te ajudar a você começar a ter os níveis de ansiedade normalizados, mas você provavelmente vai ter questões que você vai ter que resolver. Porque assim, se você teve um distúrbio de ansiedade, é porque você tem coisas para resolver, né? Que estão debaixo do tapete e tal, você está postergando. Ou até você não sabe, você não quer enfrentar, enfim. Mas se você não resolver isso de certa maneira, não adianta ficar só confiando que a sertralina vai resolver tudo, entende? Porque ela ajuda, mas ela não faz o trabalho. Você tem que ver o trabalho no longo prazo. Quando você estiver usando, é aquilo que eu te disse. Aproveita para você tentar enfrentar seus medos, porque se você tem um distúrbio de ansiedade, você provavelmente vai ter que começar alguma hora a enfrentar os medos ou viver refém da ansiedade. E eu acho interessante a gente tentar se desensibilizar, enfrentar os medos assim que a gente conseguir. Inclusive, eu tinha várias técnicas de PNL que eu comecei a usar nessa última crise que funcionaram bastante. Eu vou deixar um próximo vídeo com algumas dicas que eu usei assim para driblar a ansiedade, porque eu não esperava por uma recaída. Essa é a verdade. Eu achava que eu não fosse ter uma recaída nunca, do jeito que eu tive. E devido a essa recaída, eu meio que criei um protocolo para eu lidar com a ansiedade. Porque se eu tive já uma vez, pode ser que eu tenha que lidar com isso novamente na minha vida, nunca se sabe. Eu fiz todo um protocolo que eu basicamente vou ter que seguir às cegas se eu tiver que passar por isso de novo. E assim, eu sei que é meio amador, não sei, mas eu recomendaria vocês testarem a mesma coisa. Por quê? Porque quando você tá com ansiedade, você tem momentos de lucidez. Você não vai ficar 100% do tempo naqueles pensamentos, sabe? Você fica meio aéreo, você fica meio fora da realidade, você fica com dificuldade
de pensar normalmente, né? De raciocinar, infelizmente. Mas tem momentos de lucidez. Nesses momentos de lucidez, eu acho importante a gente criar um plano de ação. Porque você só apostar tudo no remédio, eu não faria isso, sabe? Eu não recomendaria uma pessoa que eu conheço a fazer isso. Então, eu não tô recomendando a vocês. Eu acho que se a gente tem um distúrbio assim, de ansiedade, seja lá TAG, TOC, síndrome do pânico, ou outro distúrbio, eu não vou falar outros porque eu também não sei, nunca tive depressão diagnosticada, então não posso chegar e falar assim, eu tô falando do meu relato. Então, eu acredito que se a gente tem algo assim, a gente tem que driblar os mecanismos do nosso cérebro que estão causando esse bug, porque na verdade é como se fosse um bug mesmo. E para driblar, a gente tem que causar, tem que fazer meio que um protocolo, né? Então, insistir. Porque não adianta você fazer assim e fazer um dia e falar, não funcionou, sabe? Tem coisas, por exemplo, de você fazer afirmações positivas, de você afirmar exatamente o contrário de algo que você tem medo. Por exemplo, se você não consegue parar de pensar, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, uma técnica seria você pensar, eu sou saudável. Fala alto, tá? Sabe? Vai no espelho, fala alto. Eu sou saudável, eu sou muito saudável. Nossa, eu tenho uma saúde, eu sou saudável pra caramba. Caramba, como eu sou saudável. Sabe? Você afirmar exatamente o oposto daquilo que tá te perturbando. Porque com o tempo, mesmo que você não acredite nessas coisas que você tá falando, com o tempo o seu cérebro vai... Ele vai meio que... Eu não sei explicar, gente, como é que funciona. Mas ele vai meio que absorvendo aquilo que você fala. Então, se você tá falando muita coisa negativa, não adianta você tomar sertralina, sabe? Ficar com uma dose ok, porque assim, você não tá mudando o que te fez mal de princípio. Tem que cortar o mal pela raiz, sabe? Eu acho. Acho que se a gente se regulou, é porque aconteceu alguma coisa que a gente tem que resolver. E não adianta a gente ficar fugindo desse problema, sabe? Por mais que seja cruel isso que eu tô falando. Eu passei por isso, então assim, eu posso dizer sim, eu tava fugindo de problemas que eu tinha que resolver. E eu só consegui melhorar mesmo, assim, no geral, lidar com a vida, quando eu comecei a encarar esses problemas. Eu recomendo que vocês, assim, na terapia, sozinhos, como for, vocês tentem entender e ver quais são essas questões que a gente está evitando tanto. Porque ao evitar essas questões, a gente está virando refém de um medo. Eu não acho que vale a pena a gente viver refém. Então, assim, se eu tenho medo de algo, poxa... É ruim, vou ter que lidar com aquilo. Porém, eu tentar enfrentar esse medo, já que eu, assim, tomando um remédio, já estando estabilizada, é bom enfrentar esse medo. É a hora de enfrentar esse medo, sabe? Se você tá fazendo terapia cognitivo-comportamental, pode ser que, provavelmente, eu acredito, né? Um profissional, ele vai te botar exercícios para você começar a se desensibilizar, a você enfrentar seus medos. E eu recomendo muito que você siga, que você não ache que é besteira, porque infelizmente a gente tem assim a ideia de que nós somos seres iluminados e que nossa mente é completamente controlada. E gente, não é assim. Nosso inconsciente é foda, eu tô falando isso, é verdade. O inconsciente é foda, gente. E a gente não tem controle, tanto controle quanto a gente imaginava sobre essas coisas. A não ser que a gente aprenda as técnicas certas da gente conversar com o nosso inconsciente. E isso pode parecer maluquice, mas é, gente. Então, assim, dê uma pesquisada em programação neurolinguística. Eu vou depois fazer um vídeo realmente das coisas que funcionaram comigo. Mas dê uma pesquisada. Afirmações positivas realmente ajudam. Mudança de hábitos mentais ajudam horrores, vocês não têm ideia. Porque assim, a gente está acostumado a achar que é normal ser negativo. Que, ou seja, focar nos problemas é produtivo. Mas o que isso gera? Ansiedade. Então, assim, faz bem você fazer algo que não te faz bem? Então a gente tem que começar a questionar essas coisas, né? Super recomendo que vocês façam isso. E que utilizem, assim, desse período que vocês estiverem usando a sertralina, poder fazer todas essas correções, experimentações, vocês verem que realmente dá pra viver de uma maneira mais leve e que mesmo quando a gente for encarar
problemas sérios, outras pessoas já encararam, a gente não tá sozinha, a gente pode contar com o apoio de pessoas, né? É sempre importante ter um círculo assim que você confie, pessoa, alguém que você confie, alguém que você possa contar. Eu acredito, pelo menos, ajuda muito nesse processo. A gente não tá sozinho. Por mais que a gente se ache sozinho, a gente vai encontrar alguém que teve um problema parecido. Às vezes a gente acha que nós somos, que a gente acha que a gente é a única pessoa do mundo que tem um problema, e não, na verdade tem um grupo de pessoas que tem esse problema, essas pessoas podem se reunir, podem unir as forças, né? Porque a gente em sociedade, em grupo, a gente consegue fazer muito mais. A gente se torna mais forte junto, né? Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha aclarado alguma coisa, agregado alguma coisa a você que esteja usando sertralina ou que vai começar a usar. É um remédio que eu realmente acho bom, como eu falei no outro vídeo. Recomendo que você faça terapia ou que você faça um plano, tome ações que te ajudem enquanto você estiver fazendo tratamento. Durante o início, você fica ligado no primeiro vídeo. No início, você provavelmente vai ter que lidar com o início do tratamento, então pode ter estratégia de você usar lá. E depois, durante, seria interessante você usar isso daí ao seu favor, para você poder enfrentar seus medos e dar uma alavancada nas suas técnicas de gerenciamento de ansiedade, eu acho, né? Então, gente, fiquem com Deus, boa noite, tomara que todo mundo fique bem ou que melhore, né? Porque na vida é tudo uma montanha russa. Então, um abraço a todo mundo, boa noite.